Olá, meus caros. Nessa oportunidade, nós vamos falar sobre 5 ministérios que foram abertos, que, se não permanece, quase permanece, ou ainda ultrapassa o conservadorismo ou a doutrina de usos e costumes que o missionário Davi Miranda pregava na IPDA. Nós vamos trazer, então, portanto, o nome dessas igrejas e dos seus respectivos fundadores, que eram da própria IPDA. Vai deixando seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Eu fiz numa ordem datal, ou de acordo com as datas que foram abertas essas instituições. Eu sei que existem outras instituições, só que eu já mencionei em outros vídeos, eu não vou repetir essa, já digo até de antemão. Por exemplo, a Igreja Pentecostal Jesus Cristo Ademar Lacerda, que foi inaugurada dia 30 de junho de 1991, tem semelhança com a doutrina pregada na Deus Amor da época do missionário, assim como a Igreja do Alexandre da Rosa, que foi inaugurada em 1995, intitulada de Visão Missionária, e dentre outras. Eu quero colocar algumas instituições que eu não coloquei em outros vídeos aqui e que têm a ver muito mais, até mesmo em alguns aspectos do que essas que eu citei, e que são até, eu diria, recentes, já dos anos 2000 para cá e não da década de 90, ok? Dito isso, vamos lá. Lembrando, como eu disse, na ordem da data. A primeira que nós temos e que não foi citada em nenhum daqueles vídeos que eu falei sobre os que saíram da IPDA antes ou depois do missionário. E essa, inclusive, saiu porque é uma irmã da IPDA antes do falecimento missionário. A irmã Nadir, muito conhecida na internet e no YouTube esses últimos tempos, por conta das suas revelações, profecias, mensagens. Ela fundou, isso informação dela própria, meu canal, com exclusividade, a Igreja Pentecostal Morada de Deus em 2003, no interior de São Paulo. Ela que é conhecida como Casa da Pastora, irmã Nadir, portanto, Igreja Pentecostal Morada de Deus. Ela tem a mesma doutrina e até alguns aspectos muito mais do que a IPDA, tanto do passado e também, obviamente, do presente, muito mais do que essa IPDA do presente. Então, ela entra na nossa lista aí como uma igreja bastante conservadora nos usos e costumes de oração, de busca e consagração ao Senhor, e também com relação aos usos e costumes nas roupas, até mesmo na questão de levar o evangelho, de profecia e revelação. Vamos agora à segunda instituição religiosa criada por um ex-desamoriano que segue a doutrina da IPDA, e eu diria este que é até a mais severa, ou seja, que é a igreja mais rígida de todas aquelas que advieram da IPDA, entre aspas, porque os seus respectivos fundadores vieram da IPDA. É a Igreja da Fé Apostólica do irmão pastor Johnny Mange, que foi fundada no ano de 2013, em Cubatão, São Paulo. Ele, depois de cumprir um ano de punição, resolveu sair da IPDA e fundou em 2013 essa instituição. Lembrando que ele foi punido por ter falado que haveria possibilidade de salvação na grande tribulação. O missionário Davi Miranda estava vivo, esse também é mais um que entra naquela questão de pessoas que saíram da IPDA enquanto o missionário estava vivo. O missionário não acreditou, eu queria que ele mudasse a sua pregação, porque para ele não existe salvação na grande tribulação. O Johnny não quis dar o braço a torcer e fez a chamada IFAP,
Só que a IFAP, ela, já desde o início, é muito mais severa do que a própria Deus Amor. Por quê? Não aceita, por exemplo, hinos de outras gravadoras, a não ser da harpa cristã. Não aceita filmagem. Pouco tempo agora que eles liberaram a filmagem no YouTube, mesmo tendo canal no YouTube, a maioria, até me parece esse ano, era de áudios. Ainda continua isso, são poucos vídeos que eles lançam no próprio canal do YouTube. As pregações do Johnny Mange têm embasamento bíblico, tem uma teologia forte e acentuam bastante os usos e costumes da Deus Amor e muitos outros, como eu já citei, e alguns mais fortes que nem na época do missionário, muito menos agora, se utiliza. Vamos da nossa lista agora à terceira instituição, a Igreja Santidade e Arrependimento Pastor Júlio César, que segundo consta no CNPJ foi fundada em 2018, apesar dele já ter canal aí no YouTube já há algum tempo, e ele prega os usos e costumes da Deus e Amor, apesar de ter um ministério muito focado para a questão mais mística, de revelações, profecias, de oração que traz ouro, de derramamento de água, de coisa até mais ligada ao mundo neopentecostal do que o mundo necessariamente pentecostal. Mas os costumes de roupa, de vestuário, de oração, de santidade, entre aspas, se tem nesta instituição. A quarta instituição, criada por um ex-desamoriano, recentemente, criada inclusive em 2019, fevereiro, o cantor Everaldo, da dupla Everaldo e Divânia, criada em São Carlos, intitulada de Igreja de Tempo de Renovação. Apesar de ter algumas mudanças com relação aos aspectos doutrinários de uso e costumes, como por exemplo poder pregar sem paletó, que na IPDA não era permitido, e até mesmo a ministração do louvor, colocando bandas com usos e costumes diferentes, até de short dentro da igreja. Eu acabei averiguando isso no Facebook dessa instituição. Ainda assim mantém alguns aspectos doutrinários de usos e costumes da então igreja a qual o Everaldo pertencia. Eu coloquei em quarto lugar a igreja do Everaldo, mas poderia ser a igreja pentecostal Deus Amor Renovada, que também se deu no ano de 2019. Eu deixo por último para falar dela pelo fato da polêmica toda que envolveu a própria IPDA original, processou para tirar o nome, pois poderia confundir os fiéis para seguir, e até no momento a Igreja Pentecostal Deus Amor Renovada já ganhou em duas fases do processo. Ganhou na liminar e ganhou no próprio julgamento de mérito. Ela mantém-se a doutrina de Deus Amor e promete seguir até o fim aquela doutrina que o missionário pregava bem no comecinho da igreja, com todos os usos e costumes, fazendo obviamente a versão essa IPDA moderna do movimento Regenere e do Davizinho. E assim, meus caros, nós trouxemos aqui as 5 instituições que foram criadas a partir dos anos 2000 por ex-desamorienses que permanecem, entre aspas, com a doutrina da IPDA. Alguns são um pouquinho mais frouxos em alguns aspectos, outros já são mais rígidos. Poderia até colocar aqui também a Igreja Pentecostal Santificação no Senhor do Davi Miranda Filho, só que eu já falei na outra oportunidade, ela foi criada em 2017, após uma divisão, e pelo contexto todo do próprio Davi ter caído em problemas conjugais e possivelmente estar enrolado com isso, a gente não pode encaixar com a mesma doutrina da própria IPDA, porque por mais que tenha a questão dos costumes, vestuário, a questão dos divorciados que não podem casar, já é
de fato descumprida pelo Davi Filho há muito tempo. Ok? Feito esse adendo, um abraço e até uma próxima. Lembrando bem, não estou aqui para atacar nenhuma dessas instituições, trazer a título de curiosidade essa informação. Fique muito claro isso.